Oi, gente! Eu sou a Vivi, da equipe do canal Histórias de Vida Vivida. É um prazer ter vocês aqui. Todas as nossas histórias são feitas com muito carinho e emoção. Então se aconchega aí e vamos juntos para mais uma história de vida vivida. Eu só queria ouvir um feliz aniversário. Uma palavra simples, dessas que a gente diz sem pensar, mas naquele dia ela virou abismo. Nunca imaginei que o som mais cruel da minha vida sairia da voz de quem eu mais esperei carinho. Foi ali, entre o cheiro de bolo e verniz, que o silêncio virou sentença. Fiz aniversário lixando madeira. A marcenaria da Casa Verde cheirava a pó e cansaço, e eu tentava dar forma a uma mesa que ninguém encomendou, talvez para fingir que ainda sabia construir algo que ficasse de pé. Quando o sol foi embora, Dona Mirtes apareceu com um bolo de fubá e vela torta. Sopra logo, Tonho, antes que o vento faça por você. Sorri sem vontade. Mais tarde, quando o Caio chegou, a cozinha pareceu menor que o tempo entre nós. Eu ajeitei o prato, servi o arroz e disse baixinho: "Filho, é só um jantar, nada mais." Ele me olhou com uma mistura de raiva e pena, e antes que eu pudesse entender o que estava por vir, ouvi o grito que ainda ecoa dentro de mim. O Caio ficou de pé, os punhos fechados, o olhar cravado na vela que teimava em pingar. Eu disse: "Come um pouco, filho." E ele, sem tocar no prato, soltou baixo, direto, como quem arranca um prego velho da madeira. No seu aniversário, o melhor presente seria a sua morte. Não foi cena. Foi frase limpa, cortante. Senti o corpo pesado na cadeira, como se cada parafuso da cozinha tivesse afrouxado ao mesmo tempo. A lâmpada piscou, a rua passou um carro, e eu só consegui segurar a mesa para não tremer junto com o talher. "Se é para falar, fala." Arrisquei, a voz raspando. Ele respirou forte. "Você some quando eu preciso. Someu quando a mãe chorou. Someu quando a escola ligou. Someu por 2 anos e acha que chega com bolo e arroz e a gente volta a ser foto antiga." Eu quis explicar, mas a garganta não obedecia. "Eu não escolhi sumir", falei por fim. "Escolhi me calar." Ele riu curto, do tipo que fere. Calou por quem? Pelo tio Rogério? Por uma história que eu nunca pude saber? O nome do meu irmão bateu no azulejo como ferramenta que cai do bolso. Levantei devagar. "Eu não vou te pedir perdão agora. Vou te pedir coragem para me ouvir quando eu te mostrar o que segurei nesse tempo." Ele desviou o rosto, mas não foi embora. Ficou ali, encostado no batente, a raiva acesa e alguma outra coisa tentando nascer no meio dela. "Eu volto amanhã", disse. "Se você não inventar desculpa." Balancei a cabeça. "Amanhã." Ele saiu. Apaguei a vela com os dedos e senti o cheiro de açúcar queimado misturado com palavra que não volta. Dormi pouco e acordei com a frase do Caio, martelando junto do som do primeiro ônibus na Casa Verde. Peguei a chave da marcenaria só para ter onde pôr a mão enquanto o relógio andava. Mas o que eu precisava não estava ali entre serrote e verniz. Então, fui até o prédio da Lígia, toquei e ela abriu com aquela cara de quem já sabe a pergunta. "Ele saiu cedo", disse seco. "E antes que você peça, eu não vou inventar alívio para o que você fez." Subi mesmo assim. A sala tinha brinquedo da Lara no tapete e um desenho meio torto de casa com um sol de canto. A TV no mudo mostrava imagens de uma fábrica em Diadema com fita amarela no portão. Desviei. "Eu quero falar do que te obriga a me odiar", falei, "e do que me obrigou a calar." Ela cruzou os braços. "2 versões, Tonho. A minha que segurei com o Caio e a tua que você escondeu no bolso. Escolhe qual fica de pé hoje." Respirei. "Assinei um acordo por causa do Rogério. Não para me livrar, mas para não arrastar vocês." Ela apertou os olhos. "Teu irmão mete a mão em tomada e você vira isolante, só que a conta queima aqui." Sentei na beira do sofá, contei do ferro velho, dos boatos de seguro, do recibo que eu lembrava de ter visto uma vez. Pedi 15 minutos no porão de papéis do seu Antero. "Se eu achar a prova, eu trago, e se não achar, eu trago meu erro inteiro." Lígia cansou os ombros e me entregou um café.
Acha rápido, porque o Caio me disse que volta hoje à noite para te ouvir. E se você chegar sem nada além de palavra, bonita não vem mais. Balancei a cabeça e saí com o coração no bolso atrás do tal recibo. Peguei o ônibus até a beira da marginal com o bolso fervendo. Desci perto do terreno do seu Antero. E o cheiro de óleo queimado misturado com chuva velha me trouxe o rosto do Rogério, como se ele tivesse acabado de virar a esquina. Empurrei o portão e o rangido soou como aviso. Achei que você tinha sumido de vez, Tonho. Ele disse apoiado num capô sem motor. Tô atrás de papel, não de lembrança. Respondi. Pedi a gaveta dos recibos que ele guardava num arquivo verde, daqueles que sempre emperram. Puxei lote por lote, data por data, até que um papel amarelado ficou preso na minha unha. Era de madrugada, véspera do incêndio de Diadema. Pagamento em dinheiro, assinatura do Rogério tremida, carimbo torto de uma terceirizada que eu já tinha escutado de canto. Virei o papel e tinha um telefone anotado à caneta com a sigla JS. Segurança, o coração bateu na garganta. Posso levar isso? Perguntei. E ele fez aquele gesto de quem troca favor por verdade. Leva, mas volta com história que caiba em ouvido de vizinho. Dobrei o recibo como quem dobra um segredo e ainda procurei mais. Achei um comprovante de entrada de um galão vazio no mesmo dia. 2 ruas depois da fábrica. Guardei também. Tirei foto de tudo no celular para o caso do azar resolver trabalhar hoje, antes de ir embora. Caminhei até o fundo do pátio, onde o Rogério costumava fumar olhando a cidade. Encostei a mão numa porta de madeira carcomida e pensei que ela ainda servia se a gente achasse dobradiça. Saí de lá com o papel no bolso e o número gravado na cabeça. Pronto para ligar e ouvir a voz por trás das iniciais. Disquei o número com a mão suada e uma voz áspera me mandou passar na muca, galpão baixo sem placa, porta de metal com pintura descascada. Entrei e um sujeito de braço largo e olhar de vigia me mediu dos pés à cabeça. JS. O certo. Ele nem confirmou, só apontou para a mesa, pus o recibo do seu Antero e o comprovante do galão. Tô atrás do que aconteceu antes do fogo. Falei. Ele virou o papel, viu a data, fungou como quem reconhece cheiro antigo. Teu irmão fazia corre pra gente de terceiro, troca de turno, recado torto, nada grande, até pedirem sinistro que justificasse seguro. A palavra ficou pesada no ar. Ele abriu uma caixa de metal e tirou um pendrive riscado. Corredor da metalúrgica, madrugada anterior. Câmera interna que ninguém viu, porque ninguém procurou direito. Plugou no notebook e me mostrou o Rogério empurrando um carrinho com um galão e alguém fora do quadro dizendo rápido. Não dava rosto, dava pressa. Pausei no reflexo de vidro e vi só sombra, porque eu assinei o silêncio. Perguntei para mim mesmo, ele respondeu sem cerimônia. Porque ameaçaram família, porque contrato segura a língua melhor que medo e porque você achou que dava para segurar o prédio com a mão. Pedi uma cópia. Ele colocou o pendrive na minha palma e apertou. Não me cita, não me traz polícia. Resolve com o teu. Pai e filho não desarma com boletim, desarma com verdade. Guardei o vídeo, o recibo e o número dele no fundo do bolso. Na saída, a muca cheirava a chuva de asfalto e diesel. Peguei 2 conduções até a Casa Verde, repetindo uma frase que eu precisava acertar hoje à noite. Caio, eu não quero te vencer, quero te entregar a parte que faltou. Tranquei a marcenaria e liguei o computador velho que uso para orçamentos. A ventoinha chiou como ferro velho puxando o ar. Conectei o pendrive do JS. E copiei o vídeo, escaneei o recibo do seu Antero e o comprovante do galão, criei uma pasta com a data de hoje e escrevi um texto simples, sem floreio. Caio, não quero te ganhar em discussão. Quero te devolver a parte que faltou. Olha isso quando puder. Subi tudo num link, respirei e mandei. Depois deixei o celular virado para baixo e fiquei escutando o bairro. Trem cortando a madrugada, cachorro respondendo a nada, um ônibus perdido freando no ponto errado. Sentei na bancada, passei a mão numa tábua de peroba e pensei na frase certa para não ferir mais do que já foi ferido.
Perto da meia-noite, a porta de metal bateu 2 vezes. Reconheci o jeito do meu filho de chamar sem chamar. Abri e ele entrou com o rosto cansado, os olhos úmidos de quem foi até o fim do vídeo. Eu vi, disse baixo. Odeio ter visto. Concordei com a cabeça. Eu também odeio parte dessa história. Ele ficou andando pela oficina, tocou a cadeira que eu estava restaurando, leu de relance os papéis na bancada. Você segurou isso por quem? Perguntei se ele queria café. Ele negou. Pela mãe, por você, pela Lara, por um erro do Rogério que ameaçaram despejar aqui. Ele apoiou as mãos no bolso. Você podia ter me contado. Respondi que podia, mas que naquela época eu tinha medo de perder a casa dele mais do que a minha. Ficamos alguns segundos presos na mesma serra imaginária. Eu não sei se perdoo, ele disse. Mas eu volto amanhã cedo se você topar me mostrar mais. Topo, respondi. Ele assentiu, parou na porta e largou uma fresta de alívio. Traz café e essa cadeira manca. Quero filmar sua mão consertando o pé. Fechei a oficina com o coração batendo como martelo no couro. Cheguei cedo no ponto final, perto do terminal Lapa, com a cadeira manca no ombro e o café numa garrafa de rosca. O asfalto ainda guardava a água da madrugada e o primeiro ônibus abriu as portas cuspindo bafo quente. O Caio surgiu com a câmera no pescoço e um tripé amassado de tanto rodar set de estudante. Bota a cadeira aqui. Apontou para uma faixa de luz que entrava por baixo da cobertura, sentei no chão, ajustei o pé torto e deixei as ferramentas alinhadas como quem prepara frase difícil. Ele aproximou a lente das minhas mãos. Fala do momento em que a madeira cede. Respondi que não é queda, é decisão. A fibra escolhe para onde quer ir, e a gente só acompanha sem quebrar mais. Ele fez sinal para eu continuar trabalhando. Gravei o som do formão mordendo a peroba, uma música áspera que sempre me acalma. No intervalo, ele me ofereceu água. Eu perguntei se tinha dormido. Disse que quase nada. Vi o vídeo de novo. Baixou o olhar. Não gosto do tio Rogério perto da nossa história, mas prefiro engolir isso do que viver com ponto cego. Assenti e puxei do bolso a carta que escrevi no primeiro mês, calado. Coloquei na mão dele. Lê quando quiser. Rasga se for preciso. Ele guardou no bolso de dentro como quem guarda documento, voltou a filmar e pediu que eu testasse o equilíbrio da cadeira. Apoiei o peso, nada rangeu. Ele sorriu pequeno. Fica para o meu curta, falou. Não é sobre perdão, é sobre um pai consertando o que dá. Ficamos ali, entre ônibus chegando e saindo. Ele recolheu o tripé, eu fechei a garrafa. Antes de irmos, me encostou o ombro por um segundo, desses que ninguém filma, e pediu para passarmos na marcenaria depois. Quero gravar a luz batendo nas prateleiras. Parece casa. Voltamos para minha casa com a mochila do Caio pesada de cabos e cartões, e assim que empurrei a porta, a energia caiu. O prédio inteiro suspirou num escuro de cinema antes do filme começar. Acendi 2 velas na cozinha e o cheiro de parafina se misturou com pó de peroba que vinha da roupa. Ele largou a câmera na mesa e ficou em silêncio. Tem café? Perguntei mais para ocupar as mãos do que por vontade. Montei o fogareiro de camping e a chaleira cantou baixinho. A chama azul desenhando sombras. Nas paredes, o Caio olhou para o bolo de ontem, ainda coberto com um pano, e disse que bolo é coisa de quem tem tradição, e que a gente sempre teve mais buracos do que fita. Respondi que buraco também serve para passar corda. Se a gente quiser amarrar de novo, puxei de um armário uma caixa de retalhos da nossa história, ingresso de cinema com a Lígia. Foto dele na bicicleta com o joelho ralado, a carta que nunca enviei no primeiro mês do meu silêncio. Ele leu sem pressa. Parou numa frase sobre medo de perder a casa dele e perguntou se era verdade. Disse que era e que o nome do medo tinha rosto de Rogério no corredor errado. A luz voltou num estalo e a vela ficou tímida.
O Caio respirou fundo e falou que não ia me dar parabéns atrasado, mas queria me dar trabalho. Me ajuda a montar a cozinha do curta, precisa parecer usada, com vida, igual a sua. Abri um sorriso curto. Ele sorriu de volta de um jeito novo, não de perdão, de tentativa. Prometi chegar cedo com ferramentas. Ele pegou a câmera, apontou para o abajur que piscava e disse que aquela tremedeira parecia começo. Cheguei no estúdio miúdo do Bom Retiro antes do sol bater nos trilhos. Abri a mochila como quem arruma peito. Trena, nível, dobradiças, um jogo de chaves que já conhece minhas teimosias. O Caio entrou com o cabelo bagunçado e a pressa boa de quem quer começar. Apontou o layout rabiscado no craft preso à parede. Quero uma cozinha que tenha passado de verdade, disse. Gaveta que enrosca um pouco, azulejo que não combina, uma cadeira que quase manca. Entendi o recado sem discurso. Preguei o armário reaproveitado, deixei a marca antiga do puxador à mostra, pendurei o pano de prato desbotado que trouxe da minha casa, instalei luminária de balcão com lâmpada quente. Ele filmava em silêncio, atento à respiração das coisas. Quando ajustei a última dobradiça, ele me chamou para a marcação. Fica aqui, abre a gaveta, pega a colher e senta. Fiz como pediu. Ele enquadrou minhas mãos, pediu silêncio. Dei um toque no tampo, a madeira respondeu baixa, daquele jeito que só quem trabalha com ela sabe ouvir. Corta, falou num sussurro, e eu percebi que ele estava segurando lágrima que não vira drama. Tá do jeito que eu precisava. No corredor, uma pausa de som imundo. Ele me alcançou a claquete com o nome do curta e rabiscou embaixo. 7 por Tonho. Eu ri torto. Na saída, passamos na marcenaria para devolver ferramentas. A luz da tarde atravessou as prateleiras e o Caio pediu mais um take, só de poeira dançando. Isso aqui parece casa, disse. Não houve bolo, nem vela. Teve chave girando certa na porta e a sensação de que do que desabou ficou de pé o suficiente para a gente seguir trabalhando. Amanhã tem montagem de novo. E café. E aí, pessoal? Curtiu o vídeo? Bom demais, né? Então já se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o time e comenta aqui o que achou. Ah, e no final vai aparecer mais vídeos para você continuar com a gente. Forte abraço e até a próxima!